Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 4, a parte de quarta-feira, falando sobre Jesus como sendo perfeito e sendo aperfeiçoado pelo sofrimento. Como Jesus, com a natureza divina e humana, precisou de sofrimento para ser aperfeiçoado. Muitas vezes nós olhamos o sofrimento como sendo uma espécie de castigo, mas o sofrimento também ele tem assim um lado terapêutico, e podemos dizer um lado até educacional para colocar a pessoa no caminho certo. Mas Jesus não precisava assim ser corrigido em nada, porque ele tinha uma tendência sempre para a obediência e nunca para a desobediência. Mas o livro de Hebreus diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Obviamente o apóstolo Paulo estava fazendo uma comparação com aquilo que os hebreus estavam sofrendo e com aquilo que Jesus passou para chegar a ser o nosso Salvador. A conotação de sofrimento de Jesus não era no sentido de trazê-lo da desobediência para a obediência, não foi isso, mas era assim mostrar que Jesus estava assumindo um papel para que ele pudesse depois ter condições de dizer perante o Pai: eu sei o que esse meu filho, o que os meus filhos estão passando, porque eu já passei por isso. Um médico que contraiu febre amarela, passou por todos os sintomas, ele sabia agora o que realmente o paciente ele sofria. Quando um paciente entrava no consultório e dizia: doutor, eu estou com esse sintoma assim, assim, o médico dizia: eu sei exatamente o que você está passando, porque eu já passei por isso. Isso dava condições assim técnicas do médico avaliar o doente ou o paciente e tratá-lo da melhor maneira possível. Jesus Cristo passou pelo sofrimento para que ele pudesse então ter condições de nos ajudar no sofrimento que nós passamos assim diante dele. Disse um escritor que a pedra preciosa não pode ser polida ou alcançar um valor grandioso se não for friccionada o bastante para trazer o brilho de volta. Eu não sei se você já passou em algum garimpo. Eu estive no garimpo de diamante, e quando o diamante ele é retirado da terra, ele é bruto, ele é sujo, ele tem uma aparência estranha, mas depois que ele passa pela lapidação e pelo processo de polimento, ele alcança um valor assim maravilhoso. Um dos minerais mais caros do mundo é o diamante. E outras pedras preciosas, como o rubi e a esmeralda, mas todos eles passam pelo processo de fricção, ou seja, passam por uma polidora para trazer o brilho que dá valor, então, à pedra preciosa. Jesus Cristo, ele teve que ser polido, porque tinha uma configuração humana, ele nasceu com a nossa configuração humana. Por isso ele teve que passar pelo caminho do sofrimento, para mostrar a todos que é possível um ser humano apegado a Deus vencer a batalha no grande conflito. A pergunta número 6 diz assim: quando nós lemos que Jesus sofreu, qual a razão didática desse sofrimento? Para isso temos que ler Hebreus 2, verso 10, diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por quem mediante tudo existe, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação dela. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para que ele, sendo misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo, ele soubesse exatamente o que os seus filhos estavam passando. Verso 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Agora, Hebreus 5, verso 8 e 9 diz assim: ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Muito bem, então para a pergunta, quando lemos que Jesus sofreu, qual a razão didática desse sofrimento? A resposta: Jesus passou pelo sofrimento para ser aperfeiçoado, porque estava na forma humana, e seu aprendizado e obediência iria nos beneficiar no futuro, porque se tornaria o nosso Salvador e o nosso modelo de obediência. Louvado seja Deus! Então Jesus Cristo não precisou do sofrimento para sair da desobediência. Ele não era desobediente. Ele já era obediente em extremo, conectado com o Pai. Mas para ser nosso modelo e para ser o nosso representante, ele teve que passar pelos sofrimentos desta vida. Cristo não passou pelas aflições
que enfrentou, se isso não tivesse, assim, um objetivo com resultados eternos, tá? O objetivo maior foi passar pelo aperfeiçoamento para ser o nosso Salvador. Lembre-se que no jardim do Getsêmani, ao orar sozinho, antevendo o seu momento de angústia e morte, Jesus suplicou ao Pai, dizendo, passa de mim esse cálice. Lucas 22, 42, tem essa expressão registrada. Ali, ele estava sendo aperfeiçoado para ele assumir e enfrentar o pior momento da sua vida, ao assumir os pecados do mundo todo e sentir que esses pecados poderiam separá-lo do Pai para sempre. Foi uma angústia muito grande. E se os pecados assumidos da humanidade pudessem separar Jesus para sempre do Pai? Por isso, Jesus Cristo, ele passou por uma agonia, um sofrimento tão grande, que ele chegou a transpirar sangue, como está em São Lucas 22, 44. Gotas de sangue verteram dos seus poros, por causa da agonia mental que ele passou, um sofrimento indizível. Então Jesus aprendeu com esse sofrimento tanto a obedecer como a vencer, para se tornar então o nosso exemplo na vida cristã. Que com certeza nós enfrentaremos o nosso Calvário em algum momento da nossa vida. E quando chegar esse momento, pode acreditar, Jesus estará pronto a dar a sua mão para nós, para que nós possamos superar esse momento de provação em nossa vida. Jesus Cristo caminhou até o Gólgota, até o Monte da Caveira, e ali foi pregado numa cruz. O sofrimento sofrido com os açoites do soldado, o sofrimento de carregar a cruz pesada, até o momento que Simão Cirineu foi assim colocado para carregar aquela cruz, aliviando um pouquinho o fardo de Jesus Cristo, ao ser levado no Gólgota, ser pregado numa cruz, ao passar pelo sofrimento de estar na cruz, ele clamou a Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ali era o medo, era o sofrimento, era o medo fazendo que Jesus, assim, imaginasse que os pecados iriam separá-lo do Pai para sempre. Por isso, ele sofreu e obedeceu. Ellen White escreveu, está registrado em Meditações Matinais, na página 32, Meditações Matinais de 1992, está escrito assim, o capitão de nossa salvação foi aperfeiçoado pelo sofrimento, sendo assim habilitado a ajudar o homem caído precisamente onde ele mais necessitava de auxílio. Jesus foi aperfeiçoado não porque ele era imperfeito, mas para que pudesse completar assim a trajetória da nossa salvação. Quando ele foi para ser batizado, João disse, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. E Jesus disse, João, deixa por ora isso de lado, mas para que nós cumpramos a Escritura, a profecia, me batiza. Então Jesus Cristo, ele passou pelo sofrimento para completar o sofrimento que estava já projetado. O Salmo 22 fala do sofrimento do Messias no Calvário. E por isso Jesus teve que passar por este caminho do sofrimento, porque era o único caminho que daria salvação ao ser humano. O ser humano merecia morrer, mas Jesus assumiu assim como substituto do ser humano. E, logicamente, para que ele pudesse expiar a culpa humana, ele é exemplo dos cordeiros que haviam sido mortos todo o tempo no santuário. Jesus Cristo teve que passar pelo sofrimento e pela morte. O filósofo Diógenes, ele andava pelas ruas da Grécia, ele andava com a lanterna na mão acesa e dizia, eu procuro um homem puro, e ele procurava pelas ruas da Grécia. Podemos dizer que Pôncio Pilatos respondeu à procura de Diógenes, quando Pôncio Pilatos apresentou Jesus diante da multidão e disse assim, eis aqui o homem. Aquilo que Diógenes procurava é o que a humanidade inteira procurava, um homem justo que pudesse assumir os pecados da humanidade. E esse homem tinha uma natureza divina. E Jesus Cristo, então, morreu pelo ser humano porque ele tinha uma natureza divina. Era um Deus em forma de homem, sofrendo a agonia do Calvário para nos dar, então, a salvação. Temos que ver em Jesus o exemplo maior de resistência ao sofrimento. Se ele, que era, assim, sem pecado, sofreu, quanto mais nós,
que teremos que enfrentar também o peso das consequências dos nossos pecados. Mas nesse momento, Jesus Cristo, ele estende a mão para o sofredor e diz assim: eu vou aliviar os teus fardos, segura em minha mão. Como diz Isaías 41, verso 10, confia no Senhor, estende a tua mão, o Senhor te toma pela tua mão direita. E dessa forma, Deus então, através de Jesus, ele nos estende a mão para que nós possamos ter a vitória que ele já teve um dia na cruz do Calvário. Nós podemos comparar o sofrimento de Jesus com o sofrimento que uma ostra tem quando forma uma pérola. Quando um grão de areia, por exemplo, cai dentro de uma pérola, ou um invasor, um parasita, por exemplo, minúsculo, entra dentro de uma ostra, esse grão de areia ou esse invasor, ele ataca ali a parte sensível da pérola. O que faz a pérola? Ela segrega um néctar, uma espécie de um líquido sobre o invasor, sobre, um grão de areia. E como aquilo dói muito, ela vai segregando, ela vai jogando aquele líquido, até que com o passar do tempo cria-se uma crosta em volta do invasor. E depois de alguns anos, aquela crosta endurece, formando a pérola que se torna tão preciosa para os seres humanos. Jesus Cristo, ele ao assumir os pecados do ser humano, ele transformou aquilo que seria a desgraça do ser humano numa pérola preciosa, que foi então o momento da salvação, a justificação pela fé e a salvação do ser humano. Nós agradecemos a Deus porque Jesus se tornou um de nós, sofreu como um de nós e foi aperfeiçoado para a nossa salvação, e hoje ele pode nos aperfeiçoar também. Então, sofrer não é algo que Deus não vê, é algo que Deus enxerga e nos ajuda a superar para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus Cristo, ele aprendeu por meio da obediência, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Mas não foi um sofrimento, Senhor, de um pecador. Foi o sofrimento de um Deus que estava morrendo pelo ser humano. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê suporte espiritual para que nós possamos enfrentar os nossos sofrimentos e sairmos vitoriosos pelo poder de Jesus. Agradecemos no nome dele. Amém. Obrigado, porque você esteve conosco. Viu que a lição do livro de Hebreus é uma lição preciosa, né? Cada dia nós aprendemos coisas maravilhosas e vamos então assim formando uma ideia teológica maravilhosa a respeito do Senhor Jesus e a respeito do que Paulo quis dizer ao escrever aos Hebreus. Como Paulo quis motivar aquelas pessoas a continuarem firmes assim no caminho do Senhor. E com isso nós estamos aprendendo também. Fique com Deus, tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Muito obrigado por sua atenção.